colheita da segunda safra de milho no Centro-Oeste tem provocado aumento nos preços do frete, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Com isso, algumas transportadoras do agro estão contando com a digitalização dos fretes para conter os custos. É o que aponta a Fretebras. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o diretor de operações da Fretebras, o Bruno Hackad. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. A gente é que agradece. Bruno, além da demanda do Centro-Oeste com a colheita, o aumento que foi registrado no preço do diesel também está influenciando, nos preços do frete. Sim. O preço do diesel, naturalmente, Priscila, como ele é o maior custo, o maior componente de custo do transporte, é natural que, obviamente, com esses aumentos que a gente tem observado, e continua ainda muito alto, em relação ao ano passado, isso reflita naturalmente em aumentos no preço do frete também. Então, agora, a gente tem observado... desculpa. Sim, não, pode continuar. Não, a gente tem observado, na verdade, uma evolução de tendência, principalmente desde o começo desse ano. E o diesel, obviamente, já há mais tempo, mas o frete começando a acompanhar esse aumento aos poucos aí ao longo de fevereiro, março desse ano. Como você falou, Bruno, agora com a redução de preços que a gente tem visto até na última semana, como é que você acha que deve ficar o cenário e a oferta aí de caminhões no país? A safrinha, ela está batendo recorde, então, assim, é uma expectativa super grande, Ou seja, e aí o que acontece é que, na verdade, falta caminhão, O volume de fretes, ele fica muito maior do que a quantidade de caminhões disponível ali na região. Só para vocês terem uma ideia, aqui na plataforma a gente viu um aumento de 100% no volume de fretes aplicados para cargas de milho, para transporte de milho, e aí, naturalmente, que o movimento de caminhões ele não acompanha. E aí, como reflexo disso, você tem oferta e demanda, é natural que o preço também suba. Então, ele sobe por duas grandes variáveis. Sobe primeiro, obviamente, pelo aumento do diesel, e aí também os caminhoneiros conseguindo, aí, por uma questão de oferta e demanda, conseguindo negociar melhor e sentir um impacto positivo em preço para conseguir trabalhar em condições mais saudáveis. E já existe uma projeção para o preço do frete na safra 22-23? Olha, o que temos, na verdade, e o que a gente tem acompanhado, o último dado de junho desse ano, do IFPF, que é o Índice Fretebras do preço do frete, a gente viu um aumento que até me chamou super atenção, um aumento de 25% quando a gente compara o preço de frete de milho de junho desse ano contra junho do ano passado. Então, só colocando isso em perspectiva com o aumento do frete geral, nacional, crescemos aí mais ou menos 4%, um pouco mais do que isso. Então, olha a diferença de impacto, a diferença de crescimento que temos, e a expectativa é que ele tenda, pelo menos até agosto, mais um mês aí de safra de milho, é que ele tenda a se manter mais ou menos nesse preço. Tá certo. E a Fretebras, ela apontou a digitalização como meio de frear os custos. Qual a economia que as empresas devem ter usando essas plataformas, Bruno? É uma boa pergunta. A gente vê duas, na verdade, Priscila. Assim, acho que primeiro, mais importante existem muitas transportadoras que ainda contam muito, quando você pensa numa transportadora, contam muito com operar com frota própria, Então, ter que comprar frota, aumentar o tamanho da frota para poder operar. E o que a gente vê, na verdade, é muitas empresas indo no caminho contrário e contando mais e contratando muito mais terceiros, caminhoneiros autônomos e terceiros para conseguir embarcar. Por que isso é vantajoso? Primeiro, porque a empresa não precisa ter lá todo o custo de investimento e manutenção daquele caminhão, manter um caminhoneiro CLT contratado e tal. E ela consegue, inclusive, contar com a gente, contar com uma solução digital como a nossa, para encontrar esses caminhoneiros de uma forma muito mais fácil. Então, você tem uma capacidade que já está alocada, que já está instalada aqui, dos caminhoneiros que operam hoje no país, e você consegue, então, encontrar esses caminhoneiros de uma forma muito mais rápida. Naturalmente, também, isso tem um impacto bem considerável em economia de preço de frete. Ainda com esse aumento que eu comentei, ainda é mais vantajoso do que operar com frota própria. Então, acho que esse é o... Economia de tempo também, para agilizar tudo, Bruno? Exatamente. Esse era o segundo ponto que eu ia falar, Priscila. Porque no final do dia, o que a gente vê? Ainda mais agora nesse cenário que tem uma dificuldade, uma falta de caminhões, você contar com uma solução que vai te abrir um leque de caminhões muito grande, muito rápido, otimiza tempo, te garante fechamento de fretes mais rápido, e aí, obviamente, você consegue garantir ali seu contrato e conseguir embarcar muito mais fretes do que os concorrentes.
Tá certo, Bruno. Obrigada aqui pelos esclarecimentos. Aproveito para te desejar uma ótima semana. Para você também. Um abraço. Obrigada.